Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. O conto é de autoria de Machado de Assis. Nessa imagem você já conhece o importante escritor brasileiro, né? E, claro, autor de obras no romantismo, no naturalismo e no realismo. Então, o Conto Uns Braços é assinado por nada mais, nada menos do que Machado de Assis, que tem mais de 200 contos escritos, né? Além de romances, além de inovar no realismo com a sua técnica incrível de trabalhar o psicológico das personagens. O conto, Uns Braços, né? Vai falar sobre a seguinte questão. Acompanhe a leitura. Inácio estremeceu ouvindo os gritos do solicitador. Solicitador, na época, era auxiliar de advogado. E você vai notar que a linguagem aqui é a linguagem daquele século, da época. Então é necessário que você faça inferências sobre algumas palavras que vão surgir numa escrita mais antiga, com outro significado. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si. Os elementos da narrativa, né, trabalhados num conto como esse são narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. E o conto o que é? Em relação a uma crônica, em relação a uma novela, a um romance, dizemos que o conto é uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto, sabe como se chama? Clímax. Exatamente. A partir daquilo, o que vai acontecer depois? Então, é esse momento que é o clímax de um conto. Além disso, embora não seja uma regra comum, o conto apresenta poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Uma dica para você perceber a diferença entre um conto e uma crônica, qual é? A crônica fala de algo do cotidiano, do nosso dia a dia. Já o conto, é uma narrativa curta, tem apenas um conflito. O conto em relação ao romance, o que vai acontecer? Ele vai ampliar as personagens, o espaço e o cenário não serão limitados, ele vai ter outros nichos, outros enredos ali para compor, né? Então é bem diferente. E em relação à novela, como que será? A novela é o mais longo e está em capítulos. Então coloque na sua mente a seguinte sequência, vamos assim dizer. O conto, maior um pouquinho o romance e depois a novela. Com isso você já percebe alguns elementos, como esses aqui, do Machado de Assis, né? A linguagem, o trabalho psicológico e características bem realistas. Perceba que ele fala aqui, no momento em que o terrível Borges o descompôs. Quer dizer, olha a linguagem da época, né? O realismo que estava ali. E o sentimento. Então, o Machado de Assis trabalha essa linguagem, mostrando o que ele estava sentindo. Seria agora muito arriscado, né? Então, essa é uma característica machadiana presente nas obras. Com isso, Machado de Assis é criador do realismo psicológico sem precedentes, nem continuadores, que antecipa o quê? A modernidade literária. Seu estilo é marcado, sobretudo, por um enredo não linear, presença constante de digressões metalinguísticas, diálogos com o leitor e com as tradições literárias, humor sutil e permanente e análise psicológica dos personagens por meio de ironia fina, corrosiva. Nesse vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!